Hoje a gente acompanhou aí ao longo do pregão do dia 10/11 de 2025 e eu estou fazendo justamente nesse dia, inclusive para deixar aí registrado, né, documentado. Infelizmente, ninguém fica feliz com isso. E a gente está vendo aí as ações da Oi, tanto a ação preferencial quanto a ação ordinária, no caso, a ordinária está aqui e uma queda acima de 35%. A gente observou ao longo do pregão o quanto as ações, né, derreteu. Tem uma expressão que a gente usa no mercado que a gente diz virou pó, né? Então aí vocês estão vendo a 18 centavos o preço da ação até a data que eu estou gravando. Principalmente também na ação preferencial, certo? Com a terminaçãozinha 4, a gente viu aí que ela fechou também a um preço bem descontado, acima de 47% de queda, e também aí a gente observou uma queda muito forte. Bom, o que é que ocasionou tudo isso, né? Já era um pouco esperado, dados os acontecimentos da Oi. Eu peguei aqui um resumo de tudo que a gente viu acontecendo com a Oi ao longo dos anos, né? Eu acompanhei a Oi desde a época que ela solicitou o primeiro pedido de recuperação judicial. E quando ela fez a suspensão, inclusive, de pagamento de proventos. Acredite, a Oi já foi uma empresa pagadora de dividendos. Já já a gente vai dar uma olhadinha. Bom, na verdade, essa queda da Oi, se a gente observar, ela não vem tão rápido porque em 2016 eles solicitaram o primeiro pedido de recuperação judicial. O endividamento aproximadamente, tá? Estava em torno de 65 bilhões. Entre 2018 e 2019 veio o plano de recuperação homologado, que foi a reestruturação que começou da Oi. Em 2020, na época da pandemia, a gente teve o leilão da operação móvel, da venda para Vivo, TIM, Claro. Eu cheguei nessa época a publicar aqui no canal um vídeo sobre o assunto. Em dezembro de 2022, teve a conclusão formal, tá? Da primeira recuperação judicial. Quando foi em fevereiro de março de 2023, um novo pedido foi feito de recuperação judicial. Em 2023 para 2025, teve uma piora, né, muito maior com relação principalmente à parte operacional, financeira, de vendas e caixa completamente insuficiente. E hoje, com a data de hoje, dia 10/11 de 2025, a gente viu a falência decretada e a liquidação dos ativos, e o que vai permanecer é justamente, né, provavelmente a questão dos serviços sendo mantidos, mas a empresa praticamente, de fato, entrou em falência. Veja que de lá para cá, dentro desse cronograma, as ações da Oi, ela vinha em um processo de queda. Vamos dar uma olhadinha de 2016, só para a gente entender, tá? De 2016, gráfico mensal, vocês observam o quanto que a empresa ela vinha num processo. Então, 2016, de lá para cá, ela passou por grupamento de ações, não sei se vocês vão lembrar, e a faixa de preço que as ações estavam no mercado, né? E ela veio um processo bem mais de queda. Então, a gente observou uma queda muito maior no preço da ação, foi justamente na época, em 2013, 2014, 2015, quando começou as dificuldades, e aí realmente foi só queda de lá para cá. Teve grupamento de ações que foi anunciado ao mercado, acompanhamos isso. Eu cheguei a falar aqui no canal também sobre grupamento de ações da empresa, mas não teve jeito, né? A gente observou realmente que o destino, infelizmente, da Oi foi essa. E aí você pode dizer, por que que a empresa chegou a esse patamar no sentido de quebra aí com relação, né, à falência de fato? Primeiro, a alavancagem crônica que a gente já estava observando ao longo dos anos, né? Tentou fazer a vida de ativos, reduzir ali a questão do endividamento, gerar caixa e etc.
não teve muito sucesso. Teve uma recorrência muito forte de recuperação judicial, duas que a gente falou, eu falei até aqui anteriormente, e a insolvência reconhecida em 2025, culminando com a falência, justamente quando a Oi fala, não temos de fato condições alguma, tá, de a gente se restabelecer no mercado. Vou tirar aqui só para a gente dar uma olhada, o quanto aí que ainda está as operações do mercado, só para vocês terem uma noção, justamente. E aqui, pessoal, quando chega nesse ponto, tá? Não tem muito o que fazer. Vocês estão observando que aí no horário de 14h49 para frente, as ações elas entraram em leilão, dado a grande volatilidade no mercado. Então, por que que as ações ela entram em leilão neste caso específico? A volatilidade de preço ela é tão grande dentro do mercado que a B3 ela interrompe, entra em leilão para tentar estabilizar com relação aos preços. Isso acontece com a Oi ou com qualquer outra empresa. Se a gente pegar aqui as ações ordinárias, posição das corretoras, a gente observa também que entrou ali no leilão. Então, praticamente ali para Oi, fim de linha, né? Pelo menos que a gente observa. E, infelizmente, até as 14h17 eu vi que de fato entrou em leilão e não saiu mais, tá? Ficou nessa questão justamente dos preços caindo absurdamente. Um ponto importante que a gente precisa entender é o seguinte: a Oi já foi, inclusive aqui, ó, dentro da plataforma, se a gente observar, tá tudo zerado, ó, preço teto médio, preço teto projetivo, tudo zerado, margem negativa. Tô falando da Oi, tá, pessoal? Então, se eu vim para cá, ó, a Oi já foi uma empresa pagadora de dividendos. E quando é que a Oi pagava dividendos? Eu não sei se vocês vão lembrar. Antes de 2020, 2013, gravem essa data, 2013, a Oi chegou a anunciar um dividendo fenomenal, fora da curva, em 2012. E eu lembro perfeitamente porque eu já estava no mercado na época, tá? Então, em 2012, ela chegou a anunciar um provento muito bom, de R$ 4,37 por ação. Vamos ver se eu encontro aqui, só para a gente dar uma olhada. Oi, RI. Vou lá nos documentos fatos relevantes. Só para vocês terem noção que dividendo alto não é garantia de dividendo futuro. Dividendo alto não é garantia de dividendo futuro. Eu lembro que na época a Oi ela chegou sim a fazer esse dividendo muito alto, avisa ao acionista. É porque aqui, deixa eu pegar, se eu vou ver se eu encontro, se ela vai ter de 2012. Tem, deixa eu ver se vai ter. Acordo, assembleias. Ó, avisa os. Tá vendo aqui, ó? Vou pegar para vocês. Isso daqui, pessoal, é histórico, por isso que eu estou deixando gravado, né? Porque é válido. No dia 17 de agosto de 2012, um pouco antes da Oi se envolver uma série de problemas, endividamento, alavancagem, uma série de coisas, a Oi, ela anunciou um dividendo mais do que excepcional, né? Então, de lá para cá, se vocês estão vendo, o pagamento de dividendos de 507.715.614 reais e 95 centavos, equivalente a 30 por ação ordinária e preferencial. O pagamento do resgate das ações classe B e C emitidos, tá, da companhia no valor de 492 milhões 284.385,05, o equivalente ao montante de 30 por ação ordinária e preferencial. Nessa época, a Oi, em 2012, dia 17/8, dia 7 de maio, dia 29/3, ela chegou a fazer anúncios de dividendos, está vendo aqui, ó, R$ 1,21 por ação ordinária e preferencial. Quem diria que anos depois a Oi estaria com uma série de problemas, como a gente está vendo. Então, fica um aprendizado que eu sempre falo aqui.
Nenhuma empresa na Bolsa, não importa se é banco, se é setor de energia, setor de telecomunicações, setor de saneamento, não importa qual é o setor. Algumas empresas mais defensivas, outras não, mais cíclicas. Não existe empresa blindada, não existe empresa que não possa justamente acarretar problemas. É o que a gente viu aqui agora com relação às ações da Oi, por exemplo. Né? Então, veja, ela já tinha pagado, na época, em 2012, praticamente R$ 4,37 por ação. Veja que de 2012, o cara que entrou em 2012 olhando só dividendo, tomou um puta golpe quando, em 2013, praticamente ela já anunciou bem mais baixo. Vamos dar uma olhada. 2012, 2013. Vamos puxar aqui a parte de dividendos. Então, o último dividendo, quando ela tinha anunciado, em 2013, deixa eu ver aqui o pagamento, dividendos que foram correntes do banco serão proventos e tal. Tá aqui, ó, foi mais ou menos em torno de 30 por ação ordinária e preferencial na época, R$ 500 milhões, tá? Então, ela chegou a anunciar em 2013. Quando foi em 2014, vamos lá nos avisa aos acionistas. Encerramento do prazo de ajuste de posição acionária. Ela já anunciou, na época, o quê? Um grupamento de ações. Tá aqui, ó, dia 18 de novembro de 2014. Então, olha o que eu estou dizendo para vocês, que o mercado tem um importante ensinamento. O mercado você só não aprende se você não quiser, e precisa ter, inclusive, uma humildade muito grande. Porque o mercado a todo momento está ensinando. De lá para cá, é só vocês derem um Google, pesquisar, vocês vão ver que muita gente estava comprando a Oi, mesmo depois que ela pediu recuperação judicial, mesmo quando ela fez um grupamento de ações. Tinham pessoas colocando as ações da Oi na carteira, na esperança e expectativa que a mesma se recuperasse e saísse. Tá aí. Então, o que aconteceu foi basicamente o que a gente está vendo agora em 2025. Então, toda e qualquer empresa listada na Bolsa, não interessa, ela pode apresentar problemas. Eu acho que esse estudo de caso, inclusive, vamos pegar aqui, vou pegar da ação ordinária, combinado? Vamos pegar lá os indicadores, principalmente de caixa e endividamento da empresa. Se a gente pegar justamente, principalmente a dívida líquida da empresa, lógico, ela entrou em recuperação judicial aqui, pessoal. Gradualmente, ela estava tentando se recuperar e sair do grau de endividamento que ela estava. Porém, a gente viu aí que na prática não deu muito bem. Ao longo dos anos, né, praticamente o retorno por ação, o ROI da empresa não existia, enfim, era uma empresa que tinha solicitado recuperação judicial pela segunda vez e estava todo num processo de reestruturação que não deu muito certo. Se vocês pesquisarem aí, falência, vocês vão ver na capa de todos os portais, hoje, de finanças, né? Justiça decreta falência da Oi com dívida de 15 bilhões. Justiça do Rio decreta falência da Oi. E aí todos os portais ali, alguns colocam 15 bilhões, 13 bilhões, mas o fato era que a empresa realmente estava bastante endividada, não era de agora. E mostrou, ao longo do tempo, que não conseguiu fazer a recuperação judicial. Ô, Van, toda empresa que pede recuperação judicial, consequentemente, significa dizer que vai entrar em falência? Não. Uma empresa ela pode entrar em uma recuperação judicial e, ao longo dos anos, se reestruturar e sair da recuperação judicial, beleza? Não foi o caso, por exemplo, da Oi. Então, no caso da Oi, não. Nesse caso, não teve muita solução mesmo. Com a corda no pescoço, não teve condição de se sair, né? A decisão foi assinada pela juíza Simone, que determinou a transformação de recuperação judicial em falência. Abro aspas. Não há mais surpresas quanto ao estado do grupo em recuperação judicial. A Oi é tecnicamente falida, descreveu a juíza. A decisão foi formalizada na última sexta, dia 7,
Gestão judicial concluir que a empresa não possui condições de cumprir o plano de recuperação ou de honrar seus compromissos com credores e fornecedores. Houve ainda um descumprimento das partes do seu plano de recuperação, que foi determinante, inclusive, para a juíza solicitar, tecnicamente falando, a falência da empresa. Abro aspas, a despeito de todas as tentativas e esforços, não há a mínima possibilidade do equacionamento entre o ativo e o passivo da empresa. Não há a mínima viabilidade financeira no cumprimento das obrigações devidas pela OI. Um dos pontos de atenção numa possível falência são os serviços essenciais prestados pela companhia. E, de acordo com a determinação da juíza, as atividades serão continuadas provisoriamente até que outras empresas assumam os serviços, como tráfego aéreo, por exemplo, né, que foi passado para a operadora Claro. A magistrada colocou ainda a liquidação ordenada dos ativos da Oi, de maneira a elevar o valor para o pagamento das dívidas junto aos credores. Abro aspas. Cessada a sanha de liquidação desenfreada, além da garantia da interrupção dos serviços de conectividade, é possível se proceder à sua liquidação ordenada, na busca da maximização de ativos em prol de todos aqueles atingidos pelos resultados deste processo, diz o documento na decisão. A Oi entrou em recuperação judicial pela primeira vez, como eu falei, em 2016, com 65 bilhões de dívidas. Hoje, em sua segunda recuperação, a companhia conta com mais de 15 bilhões em dívidas, fora o processo de recuperação judicial. A juíza autorizou que os credores da Oi convenham em uma assembleia para eleger o comitê que irá tratar da liquidação da empresa, que deve ocorrer de forma ordenada, visando maximizar o valor a ser pago para os credores, que tem como prioridade. Conforme a ordem judicial, estão suspensas as ações e execuções contra a companhia, conforme a decisão está mantida em função do administrador judicial, a preservação ação pelo seu representante, Dr. Bruno Galvão Souza Pinto, de Resende, que acumulará provisoriamente a função de gestor judicial. No caso das subsidiárias da empresa, a decisão foi por manter a continuação da recuperação judicial, apenas as subsidiárias, apesar do decreto de falência do Grupo Oi. Após a decisão, as ações têm uma queda acima de 35%, tá? A menor cotação da história, enquanto as ações preferenciais caiu acima de 30%. Então, a corda no pescoço da Oi já era de muito tempo, infelizmente, e a gente vê aí o desfecho, infelizmente. Pergunta que o investidor me fez. Ô, Van, e nesse caso aqui, tinha como cair fora bem antes? Vocês observaram que quando ela fez aquela recuperação judicial lá atrás, em 2016, aquele investidor que ainda estava com as ações, depois teve um grupamento de ações, ele poderia ter caído fora, né? Mesmo no prejuízo. Ah, eu vou cair fora porque eu não vou ver como é que essa novela, o que é que vai dar essa novela toda aqui, etc. Então, muitas vezes, tirar o band-aid, como eu falo, às vezes é o melhor. Entendendo que, beleza, não deu certo, a empresa não acabou não atingindo o êxito necessário, então vida que segue. Então, às vezes, é melhor vender uma empresa bem antes, para que você vai, às vezes, se arrastando com aquela empresa e chegue no limite que chegamos, onde o prejuízo foi muito maior do que o observado, tá certo? Então, muito cuidado com empresas que estão pagando um dividendo alto. A Oi foi um próprio ensinamento, inclusive, para mim, né? Então, hoje em dia, eu sou muito mais alerta quando uma empresa anuncia um dividendo muito alto, ou então ela não vem numa certa recorrência, ou então quando o endividamento começa a ficar um pouco mais alto, ou vem alguma dificuldade. É por isso que a gente sempre fala: dinheiro de bolsa é de bolsa. E não existe empresa nenhuma blindada dentro do mercado. Beleza? Deixa aqui abaixo se você tinha as ações da Oi, ou se conhece alguém que tinha as ações da Oi, ou que estava operando com as ações da Oi, e etc. Tá? Beijão, fui!